Olá, bem-vindo ao canal CDF Curiosidades do Futebol. E vamos falar sobre os 12 maiores estádios do mundo. Garanto que talvez você conheça algum deles, mas outros nem tanto. Nossa 12ª colocação é um estádio muito conhecido, é o Estádio Santiago Bernabéu, que tem capacidade para 81.044 pessoas, onde fica Madrid, Espanha, time Real Madrid. Uma das inúmeras curiosidades do estádio é que a casa do Real Madrid leva o nome do ex-presidente do clube e principal articulador para a construção do estádio. Foi inaugurado em 1947 ainda com o nome de Estádio Chamartín. Chegou a ter capacidade para 125 mil pessoas, mas após algumas remodelações e adequações, o estádio recebe atualmente 81.044 torcedores. E vamos falar da nossa 11ª posição, que é o Stade de France, que tem capacidade para 81.338 torcedores, onde fica Saint-Denis, na França, time seleção francesa de futebol. Uma das curiosidades sobre o estádio é que ele foi construído para a Copa do Mundo de 1998, que foi sediado na França. O Stade de France recebe normalmente amistosos da seleção francesa de futebol, mas também é palco de competições de outros esportes, como o rugby, por exemplo. E nossa 10ª colocação é do ANZ Stadium, Stadium Austrália, que tem capacidade para 83.500 torcedores, onde fica Sydney, Austrália, time seleção australiana de futebol, Western Sydney Wanderers e Sydney FC. Uma das curiosidades é que o estádio foi inaugurado em 1999. O Stadium Australia é um dos estádios olímpicos multiuso utilizado para diferentes competições de esportes olímpicos. Em relação ao futebol, costuma receber as partidas da seleção australiana que acontecem no país, mas também jogos de exibição dos times locais, Western Sydney Wanderers e Sydney FC. E vamos falar da nossa 9ª colocação, que é do Borg El Arab Stadium, que tem capacidade para 86 mil torcedores, onde fica Alexandria, Egito, time seleção egípcia de futebol. Uma das curiosidades sobre o estádio é que um dos maiores estádios localizados na África, o Borg El Arab Stadium, foi construído no âmbito da candidatura do Egito à sede da Copa do Mundo de 2010. Qual fracassou. Hoje o estádio recebe os jogos da seleção nacional e é o principal estádio do norte da África. Vamos partir para a nossa 8ª colocação, porque é um estádio mundialmente conhecido e é o Estádio Azteca, que tem capacidade para 87 mil telespectadores, onde fica Cidade do México, México, time Clube América e seleção mexicana de futebol. Uma das grandes curiosidades sobre o estádio é que ele também é chamado de Colosso de Santa Úrsula. O Estádio Azteca é um dos pouquíssimos que já sediou 2 finais de Copa do Mundo. Em 1970 foi palco do confronto entre Brasil e Itália, em que o Brasil venceu por 4-1. E em 1986 foi a vez dos nossos irmãos. A Argentina ganhou de 3-2 da Alemanha Ocidental. Foi o primeiro estádio a receber também um jogo da NFL fora dos Estados Unidos, bem como onde o comediante X-Pirito, que interpretava o Chaves e o Chapolin, foi velado. Eu já convido a você a deixar nos comentários qual estádio você achou mais bonito e qual chamou mais sua atenção. E vamos seguir com os 12 maiores estádios do mundo. E chegamos no nosso 7º colocado, que é o Bukit Jalil National Stadium, que tem capacidade para 87.411 torcedores, onde fica Kuala Lumpur, Malásia, time seleção Malásia de futebol. Uma das principais curiosidades sobre o estádio é que ele é considerado o melhor estádio da Malásia. O Bukit Jalil National Stadium foi construído em 1998 para os Jogos da Commonwealth e foi uma das sedes da Copa da Ásia de 2007. Está situado próximo aos outros complexos esportivos como o Bukit Jalil Golf e o Country Resort. Se você chegou com o CDF até aqui, é porque conseguimos despertar a sua curiosidade. Então já vai deixando aquele joinha, aquele like, se inscrevendo no canal e vamos seguir com os 12 maiores estádios do mundo. Chegamos na nossa 6ª colocação e é do Wembley Stadium, que tem capacidade para 90 mil pessoas, onde fica Londres, Reino Unido, time seleção inglesa de futebol, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa. Uma das maiores curiosidades sobre o estádio é que ele é o 2º maior estádio da Europa e está situado em um dos subúrbios de Londres e recebe partidas de futebol, de rugby e atletismo, além de grandes shows de artistas famosos. É onde acontece a final da Copa da Liga Inglesa.
Chegamos na nossa quinta colocação. Rose Bowl tem capacidade para 90.888 torcedores, onde fica Pasadena, Estados Unidos. Time: Seleção dos Estados Unidos de futebol. Uma das principais curiosidades sobre o estádio é que Rose Bowl leva este nome devido aos mais de 100 tipos de rosas plantados ao redor do estádio. Recebeu as finais da Copa do Mundo sediadas pelos Estados Unidos, a competição masculina em 1994 e a competição feminina em 1999. O nosso quarto colocado é o FNB Soccer City, que tem capacidade para 94.736 torcedores, onde fica Joanesburgo, África do Sul. Time: Seleção Sul-Africana de futebol. O maior estádio do continente africano foi, como não podia deixar de ser, o principal local das partidas da Copa de 2010, mas o FNB também foi o palco de um dos discursos mais importantes feito por Nelson Mandela, logo após a sua libertação em 1990. Você está curioso para saber quem são os 3 primeiros colocados nessa lista de 12 maiores estádios do mundo? Então deixa aquele like, se inscreva no canal e vamos seguir para o nosso pódio. Vamos falar da nossa terceira colocação porque é do gigante Camp Nou, que tem capacidade para 99.354 torcedores, onde fica Barcelona, Espanha, time FC Barcelona. Uma das principais curiosidades e muito interessantes sobre o estádio é que Camp Nou significa Campo Novo em catalão e já é o terceiro estádio do FC Barcelona, por isso mesmo os torcedores o nomearam assim. Conta com instalações bem completas, desde a parte administrativa, o museu do clube, até dormitórios para os jogadores da categoria de base. Chegamos na nossa segunda colocação e é o gigante Melbourne Cricket Ground, que tem capacidade para 100.024 torcedores, onde fica Melbourne, Austrália, time: Seleção Australiana de futebol. Uma das gigantescas curiosidades sobre o estádio é que, apesar de ser o principal estádio da Austrália, o futebol não é o principal esporte praticado no Melbourne Cricket Ground. Pelo menos não é o futebol que conhecemos e adoramos. Por lá, o Australian Rules, também chamado de futebol australiano, é o esporte mais popular. Mesmo assim, os eventos mais importantes que o estádio já recebeu foram relacionados ao futebol, nos Jogos Olímpicos de 1956 e 2000. Nossa primeira colocação e campeão é o 1º de Maio Hongrado, que tem capacidade para 114 mil pessoas, onde fica Pyongyang, Coreia do Norte. Time: Seleção Norte-Coreana de futebol. E aí você se pergunta como que um país que não tem tradição no futebol mundial e ainda é fechado para o mundo tem um dos maiores estádios do mundo? E aí vem a curiosidade, porque o maior estádio do mundo é um grande orgulho para a Coreia do Norte. Números não oficiais dizem que a capacidade do estádio chega a 150 mil pessoas e, apesar de receber os jogos da seleção do país, a grande maioria dos eventos que recebe são os comemorativos ou militares. E aí, torcedor, você curtiu os 12 maiores estádios do mundo do futebol? Qual chamou mais sua atenção? Qual você achou mais bonito? Já vai deixando aquele like, deixa nos comentários e se inscreva no canal. CDF Curiosidades do Futebol.